Albino, porém, temeroso, nada pôde fazer além de autorizar que o abade fosse medicinado, a pretexto de ser descoberto. O irmão da fraternidade pegou de sua discreta bagagem e iniciou a manipulação de alguns elementos que desconhecíamos. Mostrava grande habilidade e intimidade com os recipientes. Solicitou uma alimentação específica que ele mesmo administraria. Ordenou, ainda, que suas coisas fossem transferidas para o quarto do abade, a fim de com ele pernoitar por tempo indefinido. Ele daria a vida, se preciso fosse, para salvar aquele homem. Estava no cumprimento do dever e, com atitude cristã, idealizava o restabelecimento do irmão. Albino, visivelmente contrariado, aqueceu, contudo, não desistiu do plano. Contava, na realidade, com a loucura do seu superior, sabia-o envolto pelas sombras e não suspeitava de que, ele mesmo, das trevas se tornara intérprete. O desejo de assassinar o clérigo e o ódio pelo enviado de Roma a cada dia dele se apulsavam. Foi assim que Ciprione se tornou uma espécie de perseguidor do Santo Padre semeador de luzes em nosso convento de trevas. Desde que Simplício iniciou a empreitada de socorrer Salvatore, as coisas no convento complicaram-se. Dele aproximei-me, certa ocasião, solicitando-me aceitasse como uma espécie de discípulo. Acolheu-me na conta de auxiliar, porém, não como prosélito, alegando não ser mestre para comigo ombrear, mas qualificou-me como irmão devotado. Foi assim que, da mesma forma, frequentei a alcova de nosso superior, fazendo o possível para ajudá-lo. Estranha sensação. Eu que o odiara tanto, que por ele fora violentado inúmeras vezes, como muitos outros, agora, o auxiliava. O irmão Simplício, de alguma forma, despertara em mim a compaixão. Sua convivência fora muito especial. Embora não me aceitasse como condiscípulo, eu o escolhi como mentor e tudo fiz por recolher-lhe as preciosas lições. Oportunamente, quando o abade parecia recuperar algum sinal de saúde, voltou a ter seus ataques. Numa noite, quando higienizávamos, entrou em transe. Permanecíamos no quarto, apenas eu e o irmão Simplício. Salvatore abriu os olhos e falou-me. Meu caro amigo. Mateu. Exclamei. Simplício aproximou-se e, de maneira muito respeitosa, ouviu-nos a conversa. Pietro, estimado irmão, valoriza a convivência com o legítimo sacerdote dele e recolha os melhores exemplos, irmão Simplício. Chamou ele. O Santo Padre aconchegou-se mais, e verificando a autenticidade do fenômeno, aduziu. Dize, irmão. Faze uma oração por minha alma. Suicidara-me por causa da perversidade deste monstro. A ele liguei-me por laços profundos de ódio. Não consigo desligar-me, sofro. Agora que outro mais perverso dele aproxima-se no momento em que vejo meu escopo quase completo, venho implorar-te ajuda. Não fiz por maldade, padre, mas não conseguiria guardar a justiça divina. Trazia, e ainda trago, sede de vingança, contudo, quando penetraste os tristes ambientes deste inferno, vi tua luz, escutei o teu discurso e tuas palavras comoveram-me. Quero servir a este Cristo do qual falaste no passo, não aquele hipócrita que me apresentaram há tantos anos. Durante o teu sermão, padre, milícias celestes apresentaram-se. À semelhança da escada de Jacó, os mensageiros espirituais subiam às paragens maiores e delas desciam carregando consigo as palmas do martírio, dando-me a impressão de que estrelas flamejantes gotejavam, da abóbada, em festejos celestes. Para mim, repentinamente, os céus se abriram, e a noite se fez dia. Vi descer das alturas, acompanhado por uma corte de luz, o apóstolo da eloquência, São João Crisóstomo, a boca de ouro de nossa igreja. Aproximou-se de ti, e estendendo a destra mansa e pacífica sobre tua cabeça e a sestra, em tua poderosa fauce, figurava sustentar-te o intelecto privilegiado e o timbre vibrátil de tua portentosa voz, parecendo falar por teu intermédio. Entretanto, irmão, naquela noite,
depois que amparastes Salvatore, algo de sublime aconteceu. Periodicamente as sombras carregam a alma de Benedicto para regiões infinitamente tenebrosas, enquanto o corpo dele dorme, seu espírito jaz nas garras pútridas das trevas. Naquela ocasião, quando as sombras aproximaram-se para arrebatar o abade, os ministros do Senhor iniciaram poderoso concurso. Inexplicavelmente, as trevas paralisaram-se. Muitos de nós cobríamos o rosto com as mãos. Terror e medo. Os benfeitores da paz tensionavam aproximar-se, mas muitos se esquivavam. Assim, estando todos reunidos na esplanada, surpreendemo-nos quando São João Crisóstomo, o grande doutor da Igreja, ocupou a mesma e singela tribuna na qual falaste. Fitou-nos com inexplicável ternura e sua voz penetrou-nos profundamente o espírito dessa maneira. Filhos bem-amados, que Jesus, o pão dos céus, nos alimente e fortaleça nesta hora. Sabeis que vossos olhos cerraram para a ilusão carnal. Descobristes que a existência continua após a vida e que a alma cintila além dos limites que as tradições nos impuseram. Compreendestes que os títulos nobiliárquicos, a ambição exagerada, a concorrência clerical, os desvios morais vos conduziram, não ao paraíso que esperáveis, mas às ásperas e sombrias regiões que os vossos pensamentos construíram e o vosso coração ornou. Nossa Santa Igreja jaz corrompida, porque os homens se desviaram e a consumiram. Ávidos de poder e glória, encontraram no cristianismo a doutrina do Cordeiro, imolando todos que a ele se igualavam. Entretanto, a justiça divina não vos esqueceu e se apresenta como ministra celeste, pesando vossa alma nos equânimes pratos da vossa própria consciência. Todavia, a misericórdia divina fulge como flamipotente sol, convidando-vos a abandonar as sombras sepulcrais onde vos encarcerastes. Voltai vossa fronte para o firmamento e vede as estrelas lúcidas sorrindo para vós, exortando-vos, num luzente e flamífero esplendor, a palmilhá-las rumo à vossa santificação. Ouvi a pregação dos astros que são mais antigos que vós, sementes divinas fecundadas pela flamifervente vontade do Criador. Essa voz cósmica, ecoante dos orbes longínquos, retumba estrepitante em vossa alma, concitando-vos a habitá-los e governá-los sob os auspícios do Evangelho. Disse-nos Jesus: Vós sois a luz do mundo. Assim, irmãos, agi como luzes e não como sombras. Abandonai a procela de caligem em que vos encontrais e brilhai a vossa luz diante dos homens. Deus não nos criou para o caos e sim para o cosmos. Ouvi a melodia divina, traduzida pela voz canora de nosso Senhor Jesus Cristo, que tangeu as cordas mais profundas do seu coração flamante ao ofertar seu corpo, lira divina, em glorioso holocausto, dulcificando, com seus ensinos e sublime testemunho, as almas atormentadas. Preparai-vos, irmãos, pois que estamos nos arrebóis olímpicos de um esplendoroso alvor. Aproxima-se o dia em que o Senhor cumprirá sua promessa. Mensageiros celestes preparam-se para semear, no mundo, o Consolador prometido. Os ministros do Senhor, virtudes dos céus, quais estrelas cadentes, fecundarão a terra com profícuas e flamejantes verdades. O firmamento se abrirá e os exércitos divinos, lumaréus da esperança, destruirão com reveláveis espadas as sepulturas, desagrilhando-nos do pavor lôbrego da morte. Não mais o Tártaro e os campos elíseos da Hélade, muito menos o inferno e o paraíso de nossos costumes, mas, o a cada um segundo as suas obras. A renovação se fará porque o progresso é uma lei inexorável. O Senhor da vida nos ama. Aprendei com o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Se um dia negastes o Cristo pelas vossas imposturas, arrependei-vos e trabalhai, matriculando-vos no sublime movimento do Paráclito. Por fim, irmãos, consultai vossa consciência e vede que Deus nela grafou suas santas e sábias leis a fim de que ela, a consciência, se tornasse vosso grande lume ou vossa severa punição. Dia chegará em que sereis convocados pelas leis divinas a retornardes ao educandário terrestre, devolvendo à vida o que da vida arrancastes.
Comecemos, portanto, agora. Arrependei-vos e aceitai os mensageiros que vos convidam ao sublime serviço de renovação moral. Distendei vossos braços, enlaçando-vos à verdade e ao amor. O irmão Simplicidade emocionara-se. Enquanto lutava por controlar minhas emoções, Mateu continuou. Depois, Padre, vi quando teu espírito, abandonando teu corpo em repouso, juntou-se ao exército da paz que, exaustivamente, trabalhava por encher de luz os olhos dos cegos segundo o Espírito. Ensina-me a perdoar, Padre. Quero amar e ser amado, desejo seguir tuas pegadas, mas agora estou morto, segundo a carne, e a consciência culpada não me permite afastar-me destas paragens. O mesmo grupo espiritual que de Linus falara, anunciando tua chegada, não me pode levar. Toda vez que de mim se aproximam, dizem, de forma simbólica, que meu coração pesa e que somente os que trazem a alma vazia de sentimentos impuros podem ser carregados pelos ministros do Senhor. Ensina-me, bom amigo, por caridade, a ser pobre de espírito, a esvaziar da alma o ódio e o ressentimento. Santo pároco, dá-me a tua mão. Simplício aproximou-se mais, distendeu a destra, Mateu a segurou com ardor, e levando-o à boca para beijá-la, indagou. Teus anéis, Santo Padre, onde estão? Como hei de beijá-los se não os apresentas? Não disponho de anéis, nem adornos, meu filho, aceito o teu ósculo, mas, em meu espírito, carente da verdadeira amizade. Apega-te ao Senhor Jesus que nos ensinou a amar os nossos inimigos. Inicia tua jornada corajosamente e atende às luminosas palavras de São João Crisóstomo. Ó bom pastor! Divinas instruções as tuas, santas as preces que fazes. Não consigo ainda, ajuda-me porque almejo verdadeiramente abandonar este homem. A fala de Mateu foi interrompida pelo pranto. Chorava por meio do abade com sentimento tão profundo que também nos emocionou. Repentinamente, controlando as abundantes lágrimas, disse de voz soluçosa num diapasão de pavor. Mas, escuta. Corres perigo. Tramam pelo assassinato do abade e a culpa deverá recair sobre ti. Se não te acautelares, sairás daqui como responsável absoluto pela perturbação de Benedicto. As trevas que estão envolvendo nosso convento não têm escrúpulos e não se preocupam com aqueles sobre quem recairá a responsabilidade. Como sabes, santo monge, o demônio não existe, Satanás é um engano, mas as almas sobreviventes, dos homens perversos, continuam do lado de cá. E nosso abade possui inúmeros adversários. Agora, prepara-te, para o momento final. Albino está fascinado pelo poder e caminha para um estado de loucura. Se não procurares a tua cautela, será estragado pelo movimento das sombras. Caro Mateu, disse ele acalmando a alma do meu pobre amigo, nada devemos temer quando estamos a serviço do Senhor. Lembra-te do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos de estar preparados para os testemunhos e minha alma é confiante nos desígnios divinos. Contudo, estimado irmão, apega-te às orações, não às rezas repetitivas que as tradições nos ensinaram, mas, aquela que parte do âmago de nossa alma e atinge as regiões celestes onde moram os ministros do Senhor. Padre, disse ele, interrompendo a fala do irmão Simplício, eles chegaram, são os teus amigos. Dizem-me que a hora está próxima. Então, aproveitemos os santos minutos e oremos. E ele fez uma prece tão sincera e comovente que Mateu se desprendeu, deixando, no abado, um semblante de paz e calma. Libertara-se, finalmente. Capítulo 10. Dominicanos. Nos seus safíricos e esplendidíssimos, as valquírias cavalgavam obelos, garbosos e alados corcéis. Os escudos argênteos, a destra forte e decidida, refletiam os beijos flamívolos do sol. Cavaleavam imponentes, sobre os cúmulos alvirrubros e incendidos, enquanto o vento brincava ledo e pulcro,
franzindo os esvoaçantes e nobres falbalás das deusas nórdicas. Além da ponte do arco-íris, sob o domínio de Odin, vieram arrebatar o mais nobre dos heróis, o mais puro dos homens. Naquela manhã, repentinamente, as aves emudeceram, um silêncio sepulcral, núncio da tragédia, assolou-nos. Eles chegaram, repentinamente. Uma comitiva eclesiástica se apresentou no sopé do grande cerro. De início, uma pequena e fornida milícia destacou-se, nobremente trajada, formando a guarda dos monges romanos. Um outro grupo, ricamente ornado, carregava belos estandartes, anunciando a chegada dos temíveis dominicanos. A corte, no bojo de portentosas carruagens, médicos, camaristas, escribas e secretários formavam o séquito dos terríveis filhos de Vulcano. Carrascos de torsos nus desfilavam, conduzindo e escoltando um cárcere móvel contendo 3 pobres e encapuchados réus. Enquanto alguns serviçais abriam caminhos, outros rufavam pavorosos tambores, anunciantes dos senhores de Roma. Em pouco tempo desembarcavam, de belas e formosas sejas, clérigos representantes da Inquisição. Não vieram de Inopino. Em verdade, compareceram a pedido de Albino Ciprione. Os recém-chegados envergavam alvinegras batinas, apresentavam, ainda, a cabeça tonsurada, o senho fechado e um ascoroso e nauseabundo orgulho. Flâmines de Vesta, representantes da pureza doutrinária da Igreja, traziam o fogo depurador como sica flamejante, titânica e traiçoeira. Consideravam-se juízes absolutos dos destinos alheios. 5 monges especializados na prática inquisitorial. O representante da comitiva incendiária apresentou-se, chamava-se Domênico, e buscou nosso superior que, às pressas, desceu ao pátio para recepcionar o amigo. Abraçaram-se e foram, os visitantes, acolhidos com luxo e ostentação. Entretanto, o irmão Simplicidade permanecia dia e noite à cabeceira de Benedicto, fazia jejum, orações e não permitia que outra pessoa do Monsenhor se aproximasse. Isso foi algo muito bom para Salvatore, porém, terrível para o irmão Simplício. Um dos meus amigos traíra-me. Sempre que meu mentor necessitava ausentar-se, eu assumia o posto, quando de minha vez, precisava resolver algo urgente, ou atender às necessidades orgânicas. Adriano Campanini, a meu pedido, ocupava meu cargo. Mas, corrompido por Albino, era ele o responsável pelo envenenamento de nosso superior. As gotículas, em doses discretas, continuavam a ser ministradas. Apesar de todo o empenho e trabalho do irmão Simplício, nada parecia resolver. Foi assim que, numa noite, Ciprione convocou todos para uma reunião na esplanada. Irmão Simplicidade lutou para da alcova do enfermo não sair, mas, por imposição, fora obrigado a tomar lugar junto aos noviços, porém, convocado, sentou-se, visivelmente constrangido, ao lado de Albino Ciprione. Então, fizeram um belo altar, trouxeram ao pátio os mais luxuosos objetos sacros e antes de passar a palavra, o prior substituto considerou: meus caros irmãos, hoje a salvação penetrou em nossa casa. Recebemos Dom Domênico, bispo responsável, junto a nós, para a verificação e expulsão do demônio de nosso meio. Ele vos falará agora. E tomando da palavra, discursou. Irmãos, disse o bispo, levantando-se e saudando a assembleia, sabeis que figuramos na terra como os guardiões da verdade revelada à Igreja. Temos por dever a excomunhão dos demônios, bem como de todo e qualquer ritual que nos afronte, toda e qualquer doutrina que se levante contra Jesus Cristo. O catarismo se multiplica a cada dia. Do sul da França pululam, como água fervente, os homens que desejam desfigurar a doutrina cristã. Por isso, necessitamos punir com o fogo e a morte aqueles que pretendem fazer do cristianismo a doutrina da devassidão. Nada é mais poderoso que o santo nome de Jesus, cuja doutrina necessita ser preservada.
Recebemos do Santo Papa a autorização para inquirirmos sobre as práticas cristãs dentro e fora da Igreja. Se Jesus é o verdadeiro Senhor, a terra lhe pertence, logo, nós, os seus ministros, temos por dever servi-lo e administrar os seus bens no planeta. E, apontando para um grupo de infelizes agrilhoados uns aos outros, continuou. Aqueles homens foram surpreendidores em suas próprias residências, exigindo-nos títulos que não merecem. Foram acusados de catarismo e deverão ser acoimados. De um canto qualquer de nossa casa, saíram homens manietados e encapuzados, trazidos pelos soldados ao altar. Não ousamos mostrar o rosto desses malditos, continuou o infausto orador, porque envergonham o solo que pisamos e ultrajam a pátria que nos acolhe afrontando a Santa Igreja. Já peregrinaram por várias regiões, depurando-se e confessando-se, demonstrando o horror da peste francesa. Agora o destino final é este convento. Acenderemos piras e edificaremos patíbulos em honra e glória de nossa Igreja, eliminando estes e outros hereges que têm desfigurado nossa doutrina. Temos de nos preparar. Ele ainda falava quando alguém, da sua corte, interrompeu o discurso, delatando. Encontramos mais um herege. Irmão Simplício, estás preso em nome da Santa Inquisição. Preso? Exclamou o Santo Padre. Sim. Encontramos estes frascos de veneno em tuas coisas e estes instrumentos de magia em tua cela. Também, temos provas de que envenenaste o abade a mando do demônio. Quais as provas? Perguntou o irmão Simplicidade. Elas. Gritou Adriano Campanini. Estremeci de medo. Então ele havia se aproximado com o propósito de cultivar uma falsa amizade, com vistas à traição. Os abutres infernais encenavam, com perfeição, a farsa diabólica que criaram. Eu vi, disse o covarde e aleivoso, mais de uma vez, administrando gotas estranhas ao nosso superior. Traz consigo os segredos de Esculápio e prática, as ocultas, as tradições gregas. Várias vezes, disse outro de verbo inflamado, ouvimos os discursos deste homem, ele nos tem falado, deliberadamente, da doutrina pitagórica e da metempsicose. Não o suportamos e desde que Roma o enviou, nosso convento parece ter piorado em relação ao demônio. Fogueira para o irmão Simplício. Que as chamas o consumam. Morte ao senhor da bruxaria. Queimem o imperador das trevas. E um tumulto instalou-se ruidoso. Aproximaram-se os soldados a mando dos inquisidores e aprisionaram o irmão Simplicidade. Aqueles olhos de safira, ornados por indescritível mansuetude e inabalável intrepidez, não se exaltaram. Sua boca permaneceu cerrada e a divina língua não pronunciou nenhuma peça de defesa. Diante da falsa acusação, Ciprione ria discretamente. Seguiu com o olhar e vi quando rumorejou algo nos ouvidos de Domênico. Eram amigos e certamente estavam tramando alguma coisa. Custei acreditar que meu mestre estava aprisionado. Aquele homem erudito e nobre de caráter, de emoção sincera e alma verdadeira, o protegido de João Crisóstomo, não poderia padecer nas flamas iníquas. Agitei-me e minha alma fora abalada diante da crueldade e da voz estrepitosa de Domênico. Faremos o julgamento num prazo hebdomadário, sentenciou o bispo, e se for condenado, a execução acontecerá no crepúsculo da tarde do mesmo dia. Naquela noite cruel, espreitei os dois perversos senhores de Roma e os surpreendi com estas palavras. Agora, estimado Domênico, definitivamente Simplício será eliminado. Grato estou pelas tuas orientações e serviço. Ora. Ciprione, respondeu o ministro das chamas, com um largo e irônico sorriso, estamos aqui para servirmos uns aos outros. Finalmente terás a tua vingança, e osculando-se, respectivamente, as faces hipócritas e adiposas, despediram-se entre risos de satisfação. Desesperado, senti-me sozinho. Simplicidade era o pai espiritual que anelara durante anos. Nele encontrara a consciência lúcida e o exemplo sincero,
mostrando-me o Cristo em cada atitude. Suas palavras, eivadas do mais puro cristianismo e das mais belas exemplificações, me arrancavam do despotismo, ensejando-me uma razão para viver. E agora? Pensava, sofredor. Se o representante da paz, se o servo do Senhor foi entregue às mãos dos tiranos de negro, onde há justiça divina? Por que Deus, o Criador absoluto de todas as coisas, conduziria seu cordeiro às mandíbulas sanguinárias dos lobos alvinegros, se quase falciformes da morte? Precisava vê-lo, consolá-lo, preparar-lhe, de algum modo, a fuga. Mas como? Recolhi-me. Madrugada. Batidas sinistras em minha cela. Inesperadamente, um dos guardas da Inquisição, de voz soturna, ordenou-me: Dom Domênico deseja falar-te. Depressa. Um frêmito de pavor correu-me pelo dorso. Na luxuosa alcova do inquisidor, assustado e temeroso, quedei-me. Ele levantou-se, fitou-me com profundidade, aproximou-se mantendo distância de alguns passos apenas, com o indicador e o polegar, ergueu e segurou meu queixo trêmulo, parecendo lobrigar-me a alma. Devorava-me com os olhos ao mesmo tempo em que perguntava: Teu nome, filho? Pietro, senhor, Pietro Augustus. Há alguns anos, disse ele com escárnio, teu pai pleiteava, junto ao Vaticano, o título de conde, não é verdade? Sim, senhor bispo. Vieste para este convento como parte do dote oferecido à Santa Igreja. Soube que sairás daqui pároco, dentro de algumas semanas. Surpreendi-me, pois que as consagrações estavam suspensas há anos. Estou em peregrinação por várias regiões italianas e se quiseres posso conduzir-te a uma excelente cúria, desde que me concedas dos teus favores. A palavra tinha duplo sentido. A igreja recrutou alguns bens que lhe pareciam justos. Um dos homens que trazemos encarcerado é um fidalgo em lutas políticas que precisa ser enfraquecido. Já criou, a igreja romana, vários dissabores. A ordem vem de instâncias seletas. Por isso, precisamos acusá-lo de heresia. Se fizeres isso à nossa santa causa, poderemos evitar que Simplício, teu mestre, seja morto. Em minha inexperiência, na cegueira dos imaturos, imaginando que Domênico pensava em mim e no irmão Simplicidade, imediatamente aceitei. Perturbado com os últimos acontecimentos e recebendo aquela notícia como ajuda dos seus, não pensava em outra coisa a não ser livrar meu mestre das garras pútridas da Inquisição. Entretanto, Dom Domênico, continuei esperançoso, peço que me concedas a oportunidade de ver e conversar com o irmão Simplício. Sim, disse ele, sorrindo com maldade. Acompanhar-te-ei. Antes não tivesse solicitado. No silêncio mórbido da madrugada, descemos as longas, sinistras e proibidas escadarias condutoras de estranho e subterrâneo salão. Vários archotes iluminavam o triste ambiente. Verdadeira sala de torturas, construída salariavelmente pelos carrascos de Vesta. Aterrorizei-me. Vi, com indizível amargura, o irmão Simplício atado à estrapada, acionada às ordens de Albino Ciprione. Corpo seminu, mãos agrilhoadas para trás, pés fortemente amarrados e presos a densas bolsas de areia. Içavam-no, impiedosamente, quase ao teto altíssimo por meio de um poste e, de lá, despencavam-no quase ao solo. Incontáveis vezes repetiram a tortura. Quando o lançaram pela última vez, notei seus ombros deslocados e que dos dedos corriam rios de sangue. Observei, a mão do carrasco, os saca-unhas e, repugnado, entendia que tipo de agonia fora debelado antes do poste maldito. Retiraram-no, quase morto. Um dos escribas dominicanos, sentado à mesa, com grande e volumoso quaterno, molhava delicadamente a pena no tinteiro e com paciência búdica, anotava palavras que nosso mártir nunca pronunciou. Identificando a presença de Dom Domênico, um dos inquisidores apressou-se em perguntar: Irmão Simplício,
Confessas teres envenenado o abade Benedicto Salvatore a mando de Satanás? Confessas seres adepto do catarismo? Confessas teres te referido à doutrina pitagórica e à comunicação com os mortos em teus discursos nesta casa? Simplicidade permaneceu calado, dando-nos a impressão de estar em prece. O semblante dorido não expressou nenhuma reação, a não ser a de sofrimento. Calas-te, herege. Vejamos se o afogamento te fará confessar. Sem desatar-lhe os pés, arrastaram-no à tina, nela mergulhando por várias vezes. Fui tomado de pânico, busquei a saída, mas a um sinal de Domênico a soldadesca impediu-me, forçando-me ver a cada cena. Retiraram-no do vaso. Ele arfava, gemendo e tossindo. Colocaram-no, então, contra a parede de mãos espalmadas sobre os úmidos seixos. Ouvíamos sua respiração sôfrega, queimando-lhe o peito e o opresso. Um dos carrascos despiu por completo. Em seguida retirou, da carvoeira em brasas, uma haste de ferro finíssima, incandescente e ligeiramente flexível, movimentando-a, violentamente, contra a parte inferior ao dorso. Pedi, chorei, clamei. Nada. Pareciam estar todos possuídos por força estranha. Todavia, os algozes não conseguiam prosseguir, pois desde que encetaram as torturas, dos olhos de Simplício, diziam sentir que vinha uma piedade paternal. Então, disse Ciprione, tragam o capuz. Chega, Senhor, por misericórdia. Implorei. Inexplicavelmente, cessaram. Suspendam, por hoje, ordenou Domênico. Enquanto recolhiam irmão Simplicidade, o bispo falou-me secretamente. Vê, meu filho, se não fizeres o que te solicitamos, poderás ter o mesmo destino. Amanhã te levaremos ao homem que, publicamente, deverás acusar. Mas, para ele, deverás ser o confessor amigo, convém-nos, por ora, parecer complacentes. Porque a mim? Perguntei com inocência. Saberás. Respondeu o abutre, retirando-se entre loucas gargalhadas. Autorizado, atei as feridas de meu mentor, regando-as com grossas lágrimas e intermináveis soluços. Por que choras, meu filho? Padre. Consegues falar? Ainda não me arrancaram a língua. Oh! Padre! Exclamei exultante. Que vieste fazer aqui, Pietro? Trouxeram-me, Santo Padre. Dom Domênico, continuei soluçante, mandou arrancarem-me da cama fazendo estranha proposta. Quer que eu delate, publicamente, alguém, acusando a vítima de heresia. Certamente, elucidou o mártir, algum fidalgo que perdeu suas terras para a igreja, assaltado pela ambição clerical. Não faças isso, meu filho. Farei, padre, pois que a condição é a tua liberdade. Não te enganes, filho meu, nunca sairei vivo deste lugar. Vais trocar, inutilmente, uma vida pela outra. Não sejas responsável por um homicídio. Melhor é ser vítima que algoz, lembra-te da lei. Não matarás. Oh! Como pensas nos outros, tendo a morte a espreitar-te? Não leste o costume dos antigos, meu filho? Por acaso desconheces a tradição platônica? O verdadeiro mundo não é este visível e sensível, há outro mais perfeito de onde viemos e para onde voltaremos. Ouvidaste as muitas moradas na casa de nosso Pai, cantadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não te envolvas nesse processo. Os clérigos alocaram-se e há muito se esqueceram do Evangelho. Não te preocupes comigo, pois que destruirão apenas meu corpo. Recorda-te de que o espírito de Mateu, nosso amigo, por meio do abade, retornou do infinito ensejando-nos a comprovação da vida futura. Ainda falávamos quando um dos soldados nos apartou, reconduzindo-me, sob severos protestos, à minha cela. Ainda guardo na memória lúcido o esforço que o irmão Simplicidade fez, por erguer a destra ensanguentada, abençoando-me com palavras que não pude ouvir. Seus olhos safíricos encheram-me de luz e saudade,
dor e emoção. Terrível e mal dormida noite. Abri a janela de minha pequena alcova, contemplei o extenso pátio e minha alma fora novamente invadida pela indignação e ódio. Rememorei o dia em que saí de casa, a figura austera do Senhor meu Pai, os olhos piedosos e amargurados de minha Santa Mãe e o desembarque na abadia. Tantos sofrimentos pela ambição humana. Onde estás, Senhor? Gritei em pensamento. Por que permites aos teus nécios ministros desviar a tua doutrina? Será que existes? Não, não deves existir. Maldito sejas. Pela manhã, novamente a soldadesca. Conduziram-me para frio, recluso e estranho recinto, iluminado por algumas tochas. Ao solo, de mãos atadas e cabeça oculta por negro capuz, jazia um homem teso. Aproximei-me, e tomado de verdadeiro sentimento cristão, aduzi: a paz seja contigo. Ah! A paz! Disse o encarcerado, soltando um suspiro de alívio. Padre, prenderam-me por equívoco. Acusam-me de catarismo, mas, em verdade, querem roubar-me. E salva-me, santidade. Tenho horror à tortura. Os ministros de Roma, também recebidos em minha casa, respeitados e honrados por minha esposa, agora apunhalam-me pelas costas. E abandonando o tom de súplica, transudando a ira que o tragava, bradou colérico e estrepitoso: hipócritas, mesquinhos, loucos. Sempre gostaram do meu ouro. Enquanto minha linhagem serviu a causa da igreja nas malditas cruzadas, banhavam-se em meu vinho, benziam minha casa, fartavam-se em minha mesa. Lobos vorazes. Farsantes, o demônio sois vós. Eu, continuou de maneira febril, ofertei um dos meus filhos à Santa Igreja, como um negócio bem feito. O rapaz, prole maldita, deve ter se rebelado e me traído. Nunca confiei no medíocre. É isso, dizia ele ofegante, a culpa é daquele maldito. Quando o menino viu a luz, padre, eu o quis matar. Porque todos os outros nasceram robustos, fortes, mas, aquele veio doente, mirrado, frágil, magríssimo, fraco. Mas, por intervenção da mãe, a louca com quem me casei para usurpar-lhe o dote, e porque uma força inexplicável dela se apossou aterrorizando-me, sustei o intento. Por isso, continuou imprimindo em cada palavra vibrações de ira e fúria indescritíveis, nutri uma antipatia natural pela criança. Quando, porém, houve uma oportunidade dela me livrar e, ainda, de maneira útil e lucrativa, entreguei aos clérigos. Essa barbárie deve estar acontecendo a mando dele. Certamente, esta é uma perversa e injusta vingança. Cretino. Déspota. Tirano. Covarde. Cão imundo. Sim, pois conheço muitos casos de filhos acusando pais de heresia para roubar-lhes a herança. Se ele acusar-me publicamente e oferecer uma parte dos bens aos padres, a igreja me conduzirá, perversamente, à fogueira. Não mereço. Lutei por Jesus, exijo tratamento especial. Imaginei-me protegido dessa loucura, encaminhando um filho ao convento, mancomunando-me ao clero, cultivando aliados políticos. Monstros! Gritava o insano. Devolvam os meus bens. Aterrorizei-me. Impossível acreditar. Seria o destino entidade tão perversa a ponto de... Não. Deveria ser outro caso muito parecido com o meu. Seriam as moiras, senhoras das sortes pagãs, entidades reais. Teceriam fios tão longos a fim de nos reunir, caprichosamente, num ambívio cruel, cortando-os com tamanha ironia e maldade? Impossível. Qual? O nome da tua esposa? Perguntei estupefato. Para que, iminência, disse ele num riso nervoso, desejas possuí-la também, como costumam fazer teus amigos de bacanais? Cala-te, imundo! Gritei, esbofeteando sem piedade. Apenas responde. Qual o nome dela?
Constanza, Constanza. Vociferou ele, batendo os pulsos contra o solo. Fechei os olhos desejando a morte por companhia. Ajoelhei-me, ceifado por horrível torpor. Como se um sabre violento me penetrasse as entranhas, senti o estômago a revolver-se em bruscas e dolorosas contrações. Silenciei, lutando por conter as lágrimas de fogo que corriam, flamiferventes, sulcando minha face lívida e desfigurada. Que foi feito de tua esposa? Indaguei de voz embargada ao mesmo tempo em que temia pela resposta. A desgraçada paredeira? Morreu de desgosto, logo após a saída do rapaz. E teu filho, como era chamado? O infeliz Safardana. O filho de Belzebu? Queres o nome do traidor? O nome dele? Gritei energicamente. Pietro Augustus, respondeu ele cuspindo sob o capuz em sinal de desprezo. Não me lembro de ter sido possuído pela ira com tanta veemência quanto naquela hora. Lutando por manter-me em pé e, ainda mais, para não matá-lo ali mesmo, continuei. Teu nome? Inquiri com violência. Rômulo Augustus. Amas teu filho? Perguntei, necessitando loucamente ouvir-lhe, ao menos, algumas poucas palavras de afeto. Nunca o amei e agora o desprezo mais do que nunca. Como tens certeza de que teu descendente agiu como dizes? Ele é sangue do meu sangue, e julgando por mim, tenho certeza de que fez. Conheço o rapaz. Informei, esperando, de alguma forma, sensibilizá-lo. Conheces? Sim, respondi de voz mansa, ansiando por um abraço, e posso afirmar que jamais faria isso. O silêncio caiu tumular sobre o pequeno cárcere. Fazendo um movimento brusco com o corpo, atado ao solo por grossas algemas, rompeu a angustiante e sombria quietude, urrando. Mentes, cão infame. Estás acobertando um amigo. Sabes que te posso acusar de heresia, conduzindo-te às chamas. Disse-lhe, conturbado em minhas próprias emoções. Sim, replicou infame num tom de pavor. Mas, faze um acordo comigo. Se me libertares eu te concederei metade dos meus pertences. Aproximei-me, temeroso. Distendi a mão direita, que se levantou trêmula e vacilante, toquei-lhe a cabeça retirando-lhe, vagarosa e nervosamente, o capuz que lhe ocultava a face. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Antes não tivesse nascido. Ninguém pode imaginar a dor desses instantes e os pensamentos que me ocorreram durante aqueles cruéis e intermináveis minutos. Era ele. Rômulo Augustus, meu pai. Estava transtornado. O medo e o terror modificaram-lhe, bruscamente, a face. Mas era o mesmo homem crudelíssimo e interesseiro de sempre. Fitei-o enquanto uma torrente de lágrimas, rios incandescentes, corria-me pela face tomada de asco e pavor. Choras, padre? Espera. Teus olhos. Teu semblante. Oh! Por quais feitiçarias tu pareces? Tanto. Com Pietro? Filho. Deus do céu. Não. E salva-me, filho. Não falei por mal. Cala-te, covarde. Levantei-me, fitei-o com desprezo, escarrando-lhe a face tomada de miséria. A cada grito e a cada súplica eu apagava, com vagar, uma tocha do ambiente, aterrorizando-o. Seus urros e rogativas longe estavam de comover-me. Carregado pela mágoa, deixei-o entregue à escuridão fria do ergástulo. Empurrei com força a bravia a grande e robusta porta de carvalho que se fechou num estrondo que ribomba, até hoje, em minha alma atormentada. Em seguida, ordenei ao soldado trancasse a cela. Estava transtornado, humilhando, ferido. Aguardei, pacientemente, em minha alcova. Dom Domênico mandou chamar-me na sala maior, recepcionou-me entre risos e sarcasmos. Então, consolou o herético. Que queres? Perguntei colérico. Tua declaração.
declares, neste documento, selando-o com o brasão de tua família, que teu pai é herege e que doas todos os bens de tua casa para a igreja. Maldito! Meus irmãos, tens notícias? Teu pai contou-me que fizeram um casamento fidalgo, não laboram mais com ele. Em tua casa antiga, somente os vassalos e as riquezas que agora nos pertencerão. Assine! Gritou o dominicano. E o irmão Simplício? Perguntei num sussurro de agonia. Decidiremos. Se cumprires com tua acusação, eu te levarei comigo, livrando-te deste lugar. De mãos trêmulas, rubriquei o documento, selando com o brasão, que nos caracterizava o clã. Redigi minuciosa carta, com minha própria caligrafia, acusando meu progenitor de ritos diabólicos, feitiçaria e catarismo, detalhando cenas e acontecimentos deletreados por Dom Domênico, fruto de sua fértil e iniqua mente. Fim da acusação, o bispo aproximou-se consolando-me. Segurou, como de seu costume, meu queixo, forçou-o, delicadamente para baixo, osculando minha fronte atormentada, aconselhando. Acalma-te. Em breve tudo estará consumado. Irás comigo e farás uma bela carreira política em nossa instituição. Os dias avançaram angustiantes. Finalizado o prazo atribuído pela Santa Inquisição, iniciou-se o julgamento. No paço, erigiram 2 grandes piras e 2 catafalsos. O convento agitara-se. Frades e noviços conservavam-se pávidos e acuados. Um clima tétrico e lúgubre apossou-se da abadia. Ao alvorecer, reunimo-nos todos numa das salas do mosteiro improvisada em tribunal. A corte perversa organizara-se. Círios flamispirantes ornavam a área inquisitorial. Entraram os escribas e secretários, acompanhados do som de rufantes e aflitivos tambores. Posicionaram-se cada qual em seus respectivos lugares. Ao centro um sólio, ornado por 2 outras fastuosas cátedras. Dom Domênico ocupou o nobre assento, ladeado por Ciprione, nosso prior, e irmão Carmelo, um dos inquisidores escolhido pelo bispo. A assembleia jazia angustiada. Após o badalejar do sino maior, iniciaram-se os rituais. Fizeram entrar o fidalgo, os 2 outros condenados, mais o querido irmão Simplício, posicionando-os à esquerda dos inquisidores. Albino, como representante temporário da abadia, tomou da palavra, iniciando a sessão fúnebre. Irmãos, felizmente temos inquisição abençoada pelo Papa Gregório IX. Nossos irmãos dominicanos, fiéis seguidores de Jesus, servos dedicados e intrépidos defensores da verdade, honram nosso convento com a presença amiga e depuradora. Há anos aguardávamos a interferência divina. Este nosso encontro é uma resposta dos céus às nossas rogativas. Exultamos de alegria e louvamos ao Senhor Deus por nos conceder a Igreja como poderosa Mãe e inigualável protetora. Rendamo-nos confiantes às propostas de nosso estimado Bispo, ouvindo-o com apreço e benevolência. Dom Domênico, paramentado para a ocasião, trazia o semblante fechado como se algo o preocupasse. Levantou-se e, de posse da tradição, iniciou o inquérito. Em nome da Santa Igreja Romana, pelos poderes a mim conferidos, pela autoridade designada e sob as bênçãos de Deus, declaro aberto o Tribunal da Santa Inquisição. Ergueu-se irmão Carmelo, o monge escriba, e começou a leitura verbal da acusação. Faustus Bortoleto e Camilo Romanelli, representantes dos valdenses, seita herege, que perturba a nossa doutrina qual lepra abominável, foram surpreendidos corrompendo os fiéis da Igreja Romana. Confessam, diante deste tribunal, a participação nos cultos diabólicos. 2 soldados trouxeram os acusados ao centro do salão. Pobres homens! Quando lhes retiraram o capuz, notamos os respectivos rostos transformados em chagas vivas. Atordoados, fora dos sentidos, menearam, quase imperceptivelmente, a cabeça em sinal afirmativo. Dom Domênico, como se corroído por inexplicável sofreguidão, declarou:
a forca para os tinhosos. Nesse exato momento, foram arrastados ao patíbulo, assombrando os presentes. A um sinal do inquisidor Mor, o escriba continuou. Rômulo Augustus, fidalgo italiano, descendente de Bernardo Augustus, é acusado pelo próprio filho de heresia. A epístola acusatória fora assim redigida. Acuso Rômulo Augustus, meu pai, fidalgo italiano, de usurpar a Igreja do Cristo, com interesses meramente materiais, por buscar ascensão política, usando da religião como mecanismo. Acuso Rômulo Augustus, meu pai, de mancomunar-se com o demônio, adorando em rituais de orgia. Acuso Rômulo Augustus de tentativa de homicídio a um dos nossos confrades e por ter amaldiçoado a Inquisição. Acuso Rômulo Augustus de tramar contra a Igreja e os santos padres, intentando corrompê-los na troca de favores eclesiásticos. Acuso Rômulo Augustus de ter recebido em sua casa a presença dos valdenses, reconhecidamente hereges, forçando-me a com eles conviver desde os primeiros anos de minha infância. Acuso Rômulo Augustus de proximidade com o catarismo. Acuso Rômulo Augustus de práticas de bruxaria. Em nossa casa eram comuns objetos de culto demoníaco, bem como animais, característicos da adoração de Lúcifer. Acuso Rômulo Augustus de executar, às ocultas, sacrifícios humanos, consagrando ao diabo, em holocausto, o corpo dos seus vassalos. Assim, continuou o secretário inquisitorial, diante das delações apresentadas, convocamos o denunciante para declarar-se publicamente. Levantei-me repleto de asco e ira. Surpresa geral na assembleia. Ouviu-se um coro de exclamação, quando os frades me viam caminhar até o centro da grande sala. Trouxeram Rômulo igualmente ao núcleo do salão. Estava sem o capuz. A face vermelha e repleta de marcas de agressão evidenciava a tortura. Permanecia amordaçado. Enquanto caminhava, notei que seus passos eram curtos e claudicantes. Os tornozelos traziam as marcas dos grilhões enquanto os pulsos, em carne viva, demonstravam a violência do cárcere. Não me comovi. Estaquei, silencioso e reflexivo. Quebrando meus devaneios, a voz forte do escriba perguntou. Pietro Augustus, confirmas o manuscrito, aqui verbalizado, como documento de acusação ao senhor teu pai, Rômulo Augustus? Irmão Simplício buscou-me com o olhar. Retribuí-lhe o magnetismo com emoção. Ele meneou, discretamente, a cabeça em sinal de negativa, como se me implorasse para não acusar meu progenitor. Em vão. Voltei-me para o herege, fitando-o profundamente, numa angústia sem fim, lendo em seus miseráveis olhos, pedidos de clemência. Convicto e de voz forte respondi. Confirmo, senhor inquisidor. Pietro Augustus, continuou ele mostrando ao público um documento, confirmas, ainda, que escreveste, de próprio punho, todas as palavras aqui pronunciadas do manuscrito que traz a tua assinatura e o timbre de tua família. Sim, senhor inquisidor, confirmo com toda a pureza de minha alma. Pietro Augustus, prosseguiu o monge, confirmas a doação de todo o patrimônio de tua família às mãos da Santa Igreja? Sim, senhor inquisidor. Pietro Augustus, confirmas a renúncia de toda e qualquer parte da herança familiar que, porventura, te possa pertencer? Confirmo, senhor, e juro dela nunca requerer, sequer, uma centésima parte. Confirmas, por fim, teres feito a acusação baseado na verdade de ânimo livre de qualquer constrangimento. Confirmo, senhor, e a fiz de bom grado em nome do dever cristão, em honra e glória de nossa Santa Igreja. Dispensado pelo escriba, retornei ao meu lugar, tomado de pavor por mim mesmo. Não compreendia as leis divinas. Desconhecia a lei de causa e efeito, estava ferido, envergonhado, humilhado e imaginava poder salvar o irmão Simplicidade. Como muitos homens equivocados, pensava que a justiça estava em minhas mãos. Esse engano custar-me um peso moral por vários séculos. Então, Dom Domênico levantou-se e,
de posse das provas necessárias para que a heresia justificasse o roubo das terras de minha família, sentenciou. Este tribunal declara Rômulo Augustus herege, e o condena à morte na fogueira. A um seu sinal, o herético foi arrastado para fora e atado ao poste da morte. Trouxeram o irmão Simplício. Triste momento. Meu coração estava estraçalhado. Minha alma ferida e repleta de desprezo pela igreja maldita. Conduziram-no ao centro da sala. Ele estava quase morto. Vivos somente os olhos fulgentes de amor. De onde aquela força moral? Da mesma forma, procedeu o monge escriba. Irmão Simplício, membro da Ordem de Santo Agostinho, confessas teres envenenado o abade Benedicto Salvatore. Não, senhor inquisidor, eu não o envenenei. Irmão Simplício, confessas manipulares elementos desconhecidos com o objetivo de curar corpos. Afirma usar de recursos da natureza para aliviar os enfermos. Nesse momento, Ciprione protestou, pedindo ao bispo lhe concedesse a oportunidade da acusação. Igualmente paramentado, Albino tomou da palavra e com língua ferina, revestida de ódio e indignação, continuou. Confessas, irmão Simplício, que durante o teu período de noviciado, era surpreendido em êxtase. Afirmo que em alguns momentos o Santo Espírito me arrebatava para regiões celestes. Confessas, irmão Simplício, que usaste de sortilégios para afastares do convento dos agostinianos o abade Benedicto e a mim também. Afirmo que nada tenho contra vós e que as acusações que me impusestes são fruto do vosso orgulho ferido e da vossa vaidade tola. Nunca desejei cargo político, e nenhuma referência fiz a vós. Quando na juventude nos encontramos, desejei ser para vós o pai devotado que conduz os filhos à felicidade. Ensinei-vos a arte da retórica, falei-vos dos textos sagrados, mas vós, desejosos de poder desde aquele tempo, acusais-me de sortilégios. Nada tenho convosco a não ser fraternidade e compaixão. Acusa-nos de interesseiros, trapaceiros e invejosos, irmão. Vós o dissestes. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Albino desconcertara-se. Dizei-nos, irmão Simplício, como afastavas o demônio do corpo de Salvatore. Conforme recomenda as Escrituras. Para essa casta de adversários, somente jejum e oração. Tu te comparas a Jesus, irmão? Não. Apenas segui os ensinos do Mestre. Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Chamas o abade Salvatore de irmão pequenino, mero servidor? Não. Considero, como ensinou Jesus, servidor de todos, logo, o maior dentre os que estamos sob as suas ordens. Ciprione contorcia-se de indignação. Mordiscava os lábios com tanto descontentamento, que um sutil filete de sangue correu-lhe pelo canto da boca. Almejando apanhar o querido irmão Simplicidade em erro, continuou. Afastas o demônio pelo nome do demônio. Ensinou o Cristo. Um reino dividido contra si mesmo não pode sobreviver. Como explicas que nós outros, os ministros do Senhor, não tenhamos conseguido expulsar Satanás do corpo de Benedicto? Aprendemos com o evangelista. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Justifica, então, como Satanás te submete às ordens. Assim lecionou o filho de Maria. Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível.
Em teu orgulho, irmão Simplício, sentes-te apóstolo, ou servo de Jesus. Se te sentires apóstolo, merecerás a fogueira por te colocares acima de nosso amado bispo. Se te sentires servo, merecerás as chamas, da mesma forma, pois que os verdadeiros servidores não praticam sortilégios. Afinal, sentes-te apóstolo ou servo do Cristo. De maneira imperturbável, mostrando aguçado conhecimento das Escrituras, irmão Simplicidade rematou: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Cala-te! Interrompeu Albino. Vejamos a prova cabal. Tragam a cruz. E um dos irmãos, serviçal de Ciprione, trouxe, numa bandeja, um objeto cruciforme fundido no mais puro ouro. A parte superior fora colocada, sigilosamente, em ardentes brasas. Albino segurou-a, cuidadosamente, pela haste inferior e fria. Mostrando o objeto sacro aos presentes, considerou: veremos se o irmão Simplício suporta o peso da verdade. E aproximando-a da testa do mártir, queimou, profundamente, a fronte do acusado, marcando e arrancando dele um gemido horrível de dor, impressionando a assembleia que julgou fosse aquele, um acontecimento sobrenatural. Temos aí a prova, bradou o insano. Simplício não suportou a cruz. Eu solicito, iminência, a pena máxima ao dissimulado. Dom Domênico levantou-se e, solenemente, declarou: sentencio o irmão Simplício à morte na fogueira por envenenamento, prática de magia e insulto ao tribunal da Santa Inquisição. Arrastaram-no ao pátio, atando-o a poste mortífero. Era a hora meridiana, o sol castigava-lhe o corpo. Executaram os condenados ao patíbulo, aguardando o crepúsculo da tarde para assassinarem os outros dois sentenciados. Apolo cegou o dia arrebatando, no bojo de seu carro dourado, o sol flamipotente. Nix distendeu sua espessa e negra mantilha, cravejada e coalhada de rutilantes estrelas, pressagiando a noite mais hedionda de minha vida. O pátio, garrido na tetricidade das tochas, achotes e brandões chamejantes, revelava a soldadesca inquisitorial endomingada erguendo infaustos estandartes, divisa nívea e iníqua dos dominicanos, desfraldados ao hálito plangente e ululante da morte próxima, destacando a cruz do Cristo por insígnia de perversidade e injustiça. Os inquisidores aproximaram-se, subiram ao parlatório referto de lume e de lá acompanharam a cena trágica. Rômulo Augustus irmãos Simplicidade. Triste ironia. O primeiro, tirano perverso, o segundo, santo homem. Os tambores rufaram. Irmão Carmelo, o escriba, deu por aberto o desprezível auto de fé e enquanto os carrascos empunhavam os achotes, algo estranho sucedeu. Repentinamente, adentrou o pátio com voz de trovão o abade Benedicto Salvatore. Trazia no corpo uma nobreza inabitual, os olhos abertos luziam paz e verdade. Não era Benedicto. Ele posicionou-se entre as duas piras, ainda não acesas, e discursou: irmãos. Aquela voz de bronze, em tudo parecida com a do irmão Simplicidade em pregação, aquele timbre, eu o reconheci, era a alma de São João Crisóstomo, falando por meio do abade. Somos os representantes de Jesus, continuou ele, os servos uns dos outros. Lembrai-vos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Há séculos nossa igreja se desvia, assumiremos para a vida futura débitos incalculáveis. Abandonai a chamada hipocrisia, rendei-vos à verdade libertadora, perdoai-vos uns aos outros, porque o amor vos conclama. Não vos esqueçais de que a força de um único homem, verdadeiramente renovado, basta para sinalizá-lo como servo do Senhor. Rememorai-vos de que muitos dos nossos mártires foram igualmente imolados pela intolerância dos pagãos. Não recalcitreis nos mesmos erros. Abandonai as chamas da iniquidade, mergulhando-vos no simbólico batismo de fogo, procurando vossa purificação moral. Nosso mestre, da mesma forma, padeceu os horrores da tirania romana, não repitamos os mesmos erros.
Infelizmente, a constituição física do abade não permitiu maiores recursos. Inesperadamente, seus olhos se apagaram e caiu esmorecido ao solo. Dom Domênico transtornou-se. Albino estava lívido e, precisando retomar a disciplina, ordenou, covardemente, enquanto os soldados conduziam o abade para a cela, fossem as piras acesas. Ajoelhei-me e, pela primeira vez, orei. Ouvi, com pavor, os gritos desesperadores de Rômulo. Vi contorcer-se de dor quando as chamas lamberam-lhe o corpo resinado. Tomado de ódio por mim, tendo a boca desatada, bradou palavras ofensivas, impropérios, desejando-me o inferno. Repentinamente, calou-se. Estava morto. Irmão Simplício, do alto da pira, fitou-me arrancando forças da alma, gritou: Pietro, meu filho, perdoa a teu pai, e nunca te revoltes contra Jesus. Aquelas palavras, pensei, eram de minha mãe. Sim, Pietro. Vejo a alma de tua mãe orando por ti. Veio das alturas e me vai levar com ela. Crê, filho. A vida continua. Essas foram suas últimas palavras. As labaredas alcançaram seu corpo santo. Vi quando se retorceu em silêncio para, em breve, tombar a cabeça e ser consumido, definitivamente, pelo fogo. Chorei. Os flamines de Vulcano venceram. A fúria rubra das chamas e o violento crepitar da lenha seca enlouqueceram-me. Corroído pela mágoa, dor e arrependimento, desfaleci.